Em menos de um ano, Javier Milei saiu de um deputado do baixo clero argentino, um desconhecido que tinha sua candidatura à presidência vista como uma piada, para se tornar o presidente que completa os primeiros 100 dias de mandato mais tumultuados da história recente do país. Desde sua chegada à Casa Rosada, Milei não teve folga. Manifestações sindicais, greves e retaliações públicas de governadores foram apenas alguns dos desafios enfrentados. Mas ele também não deu descanso para a mídia, já que rendeu muitas matérias graças aos seus cortes, ajustes e decretos na política econômica do país. Agora, pouco mais de 100 dias depois, os primeiros dados concretos sobre a economia argentina começam a chegar a público. Será que a falta de aliados no Congresso está sendo um problema para Milei? Ele está cumprindo sua promessa de enxugar o Estado argentino? Ou está se rendendo ao establishment? Milei está salvando ou jogando a Argentina em um buraco ainda pior? É o que vamos descobrir neste vídeo. Chegando ao poder com a promessa de que iria cortar tudo com sua motosserra, os primeiros dias de Milei de fato honraram o que disse. Logo na primeira semana, o ministro da Economia argentino, Luiz Caputo, anunciou uma série de medidas fiscais que tinham como objetivo controlar as contas do governo e frear a inflação. Dentre elas, a desvalorização do peso, interrupção do investimento em propaganda, obras públicas e programas sociais e a suspensão de repasses de orçamento aos governos provinciais. Mesmo com um alívio momentâneo provocado por essas medidas, elas por si só não são suficientes, já que decretos possuem duração curta. Portanto, se realmente quisesse renovar a economia argentina, reformas estruturais teriam que ser aprovadas passando pelo Congresso, e é daí que vem a maior derrota de Milei até agora. A Lei de Bases e Ponto de Partida para a Liberdade dos Argentinos, ou como ficou conhecida, Lei Ônibus, planejava iniciar essa reforma, mas teve que ser interrompida pelos próprios aliados de Milei por conta de excessivas alterações no texto. Com 664 artigos definidos em 10 seções, a proposta dava continuidade às medidas fiscais de dezembro. Entretanto, como Milei só conta com 38 deputados aliados no Congresso e são necessários 129 para a aprovação do texto, sua base congressista teve que ir à caça de deputados moderados na tentativa de negociar uma forma do projeto ser aprovado. Acontece que convencer 91 deputados não é tarefa fácil, ainda mais porque negociar cairia nas mesmas práticas que Milei tanto criticou durante sua campanha. E aos poucos, as exigências de cada um desses deputados foram provocando mudanças na íntegra do texto. Isso fez com que, no dia da votação, mais da metade das propostas do governo tivessem sido alteradas ou descartadas por completo, motivando os libertários a tirarem ela de pauta, já que, mesmo que fosse aprovada, ela não surtiria os efeitos desejados pelo executivo. Diante disso, o governo se viu com 3 alternativas: convocar um referendo na tentativa de pressionar os deputados moderados, continuar avançando em sua política com decretos até ser interrompido pela Suprema Corte, ou esperar um momento mais propício para a votação do texto no Congresso, sendo esta a última escolhida pelo presidente, que não pôde fazer nada no momento. No entanto, nem só de derrotas foram feitos esses primeiros 3 meses de governo. Pelo contrário, muitos dos objetivos almejados por Milei em sua campanha já começaram a tomar forma, mas com um preço alto para os argentinos. Na última semana foi divulgado que, pela primeira vez em 12 anos, foi registrado superávit primário no mês de fevereiro, sendo contabilizados 1,45 bilhão de dólares de receita. Em janeiro também já havia sido registrado um número maior de receitas do que gastos. Isso é impacto direto das políticas fiscais colocadas em prática lá na primeira semana de governo. No entanto, elas não são suficientes e é aí que vive o próximo passo de Milei: não fazer nada. A narrativa do presidente desde a época de campanha era cheia de analogias e metáforas, e a mais famosa delas era a motosserra, que simbolizava o corte radical de gastos do governo. Agora, Milei aposta na liquidificadora, que, ao invés de apostar em um corte nominal e visível das responsabilidades do governo,
utiliza a alta da inflação para reduzi-las. Isso funciona da seguinte forma: embora tenha conseguido reduzir a inflação, ela continua alta e sem expectativa de parar em breve. Em um cenário de política expansionista, o governo ajustaria mensalmente seus repasses e salários, fazendo com que os salários não perdessem o seu valor real. Ou seja, se a inflação de fevereiro fosse de 20%, em março haveria um reajuste de 20% em todos os salários, de forma semelhante ao que acontecia aqui no Brasil durante os anos 80, lembra? Acontece que o governo Milei já declarou que não vai fazer isso, ele não vai fazer nada, só vai manter os salários congelados e deixar que o valor deles seja corroído pela inflação. Isso faz com que, em termos reais, o Estado passe a gastar menos com eles, já que o dinheiro gasto vai valer menos do que antes. Parece ser uma política radical e, de fato, é, mas vista como necessária pelo governo, que julga ser inevitável passar por esse período de ajuste que vai adaptar os preços à nova realidade da população argentina. Isso vai fazer com que todas as áreas que dependem do Estado sofram muito nos próximos meses, principalmente os servidores públicos, que já estão vendo seus salários despencarem. Segundo a agência Moody's, a expectativa de inflação da Argentina para o ano de 2024 é de 275%. Portanto, a cada mês as pessoas irão ver os seus salários perder mais de 20% do poder de compra. É como ir ao mercado e comprar 20% menos a cada mês. Já pensou onde isso vai parar? Os impactos disso já puderam ser sentidos, já que no mês de janeiro a Argentina viu seu nível de pobreza aumentar para 54%, o maior em 20 anos, enquanto no mês seguinte o varejo sofreu queda de 25%. Com o corte agressivo de subsídios nos preços de serviços públicos e energia, como você deve imaginar, quem mais sofre com isso são os mais pobres, e isso faz com que a inflação suba ainda mais no curto prazo. De acordo com a economia ortodoxa, esse ajuste é necessário e no longo prazo vai valer a pena, fazendo com que o país saia da crise. Mas será que as pessoas vão ter paciência até lá? Essa é a grande questão do governo Milei hoje. Atualmente, o presidente conta com mais de 50% de aprovação, o que reflete, dentro da margem de erro, a porcentagem de votos registrados nas urnas. Contudo, se aproveitando de que a economia continua indo mal, sua oposição já começou a fazer de tudo para inflar os ânimos dentro do país, desgastando a imagem do presidente até o ponto em que ele possa ceder ao Congresso ou ser ameaçado de impeachment. Governadores, preocupados com o corte de repasses às suas províncias, já se uniram para criticar o presidente, apontando que ele deve seguir a Constituição e servir aos mais de 50 milhões de argentinos que vivem no país, o que inclui o pagamento de serviços e benefícios sociais. A situação é tão grave que o governador de Chubut, Inácio Torres, chegou a ameaçar que não entregaria a produção de petróleo e gás produzido no estado, o que levou outros governadores a se juntarem a ele na tentativa de reiniciar os pagamentos e transferências do governo federal. Além disso, os sindicatos, que são uma das principais forças do peronismo dentro do país, já se organizaram e iniciaram greves de aeronautas, condutores de trens, motoristas de ônibus, professores, e já falam em uma greve geral nos próximos meses. Algo que poderia parar toda a economia argentina e colocar Javier Milei na berlinda. A opinião geral da população sobre o presidente no geral costuma ser a mesma do início do mandato, e a de esperança e expectativa de que os sacrifícios do presente valham a pena no futuro. Ela parece estar se renovando porque, mesmo que seja para pior até agora, a economia argentina realmente dá sinais de que está se renovando, como registrado pelos números do superávit e também na queda das importações. Mas conforme a validade dos decretos de Milei se aproxima, o governo precisa começar a pensar em novas estratégias para dar continuidade ao seu plano reformista. O presidente sabe que no longo prazo suas propostas são inviáveis sem a aprovação da Lei de Bases e, por isso, seu foco nos próximos 100 dias deve ser exatamente isso: construir uma aliança com políticos veteranos, lideranças moderadas e governadores em pé de guerra. Para isso, ele já convidou governadores, ex-presidentes e lideranças políticas a deixarem suas convicções pessoais de lado e irem com ele até Córdoba, no dia 25 de maio, para a assinatura do que chamou de Pacto de Maio, um contrato social que estabelece os 10 princípios de uma nova ordem econômica na Argentina.
Milei quer se aproximar de sua oposição para conseguir aprovar seu pacote de reformas e, para isso, já declarou que, se conseguir, pretende implementar um alívio fiscal para as províncias, algo que vai de encontro com a política de cortes sem discriminação feitos até agora. Será que Milei vai se render e começar a gastar de novo, ou será esse um mal necessário? Ao longo desses 100 dias, Javier Milei e sua equipe econômica conseguiram fazer muito através do corte e congelamento de responsabilidades do governo. Mas há um limite para até onde essas medidas podem ir e até quanto a população vai aguentar os ajustes. Até agora, é consenso que a vida da população argentina apenas piorou, mas ele mesmo havia dito isso em sua campanha, então seus eleitores estavam cientes do que viria. Com muitas vitórias e amargas derrotas, o legado de Milei até agora é de um presidente que cumpriu com sua palavra, mas ainda resta muito para determinar se ele de fato vai salvar ou destruir a economia da Argentina. Mas e para você, Milei vai salvar a Argentina ou vai afundá-la ainda mais? Deixe a sua opinião nos comentários. Se ainda não for inscrito, já se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Separamos esses 2 outros vídeos aqui para você. Tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.